Graça e paz, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém, graças a Deus. Mais um tópico de ensino a respeito do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo no Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz assim: E era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo está presente atualmente na história da humanidade desde a criação. Porém, sua maravilhosa pessoa só nos foi plenamente revelada na manifestação ocorrida no Pentecoste, depois da ascensão do Senhor Jesus. Mesmo assim, é possível vermos sua participação no desenrolar da história do Antigo Testamento e aprender acerca do Espírito Santo nos textos sagrados. O Espírito Santo na história. Logo no início de Gênesis, Deus se apresenta como Espírito. Assim, logo aprendemos que esta é a sua natureza. Aleluia! Ou seja, aprendemos muito com o Espírito Santo de Deus, aprendemos muito com a palavra de Deus, a inspiração ao qual o Senhor deu a cada homem e mulher, até mesmo estudiosos que leram a Bíblia, que entenderam, inspirados pelo Espírito Santo, né? Então, no relato da criação, temos a natureza invisível e pessoal de Deus. Veja bem, em Gênesis 3:8 diz assim: Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Interessante é que você vê a atuação do Espírito Santo, porque aquela brisa não existia brisa, existia o Espírito Santo de Deus, graças a Deus. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Está em Gênesis 2, versículo 7 lá. A obra maravilhosa do Espírito Santo, iniciada no Gênesis, pode ser vista em toda a Bíblia, desde o agir nos corações das pessoas até a tremenda criação em que foram estabelecidas todas as coisas. O Espírito Santo sempre está lá e é tremendo. Logo no princípio, o Espírito Santo já revelava os propósitos pelos quais todas as coisas foram geradas, conduzindo a humanidade de modo discreto e suave. Ainda quando tudo parecia perdido, ele estava lá mantendo o controle em suas poderosas mãos. Mesmo hoje, em nossos dias, fica claro o interesse do Espírito Santo, o interesse que ele tem em se comunicar conosco. Se abrirmos os nossos corações, podemos chamar essa manifestação sobrenatural, que permite esse tipo de relacionamento com o Senhor através do Espírito Santo de revelação. Vamos recordar algumas passagens bíblicas que dão uma sustentação a esta verdade, mostrando a presença e a atuação do Espírito Santo. Quando a humanidade se corrompeu, por exemplo, Deus manifestou sua indignação para com ela. Neste momento da história, ele limitou o tempo da vida das pessoas pela clara atuação do Espírito Santo. Em Gênesis 6, versículo 3 diz assim: Então disse o Senhor: Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Lembre-se, sabemos que mesmo estando no controle de todas as coisas, o Espírito Santo não nos foi plenamente revelado antes do Pentecoste. Aleluia. Assim em Gênesis, mas um pouco adiante da história, José do Egito, mas na verdade é no Egito, né? Foi capacitado pelo Espírito Santo com sabedoria e entendimento para administrar e governar o Egito. Gênesis 41, do versículo 38 ao 39, diz assim: Por isso o faraó lhe perguntou: Será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? É uma pergunta. Disse, pois, o faraó a José: Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Pelo Espírito ele foi reconhecido pelo Espírito de Deus, né, na verdade.
Um pouco mais adiante, depois do Êxodo, o Espírito Santo capacitou 70 anciãos para serem líderes sobre Israel, como auxiliares de Moisés para questões menores. Então, está lá em Números 11, 24, 25. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre os 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Ou seja, só há profetizamento ou profetização, independente de como que seja, se houver o Espírito de Deus sobre a vida da pessoa, né? Da mesma forma, o Espírito Santo inspirou homens, dando-lhes capacidade para guiar, governar e dirigir o povo de Deus. Pelo agir de sua poderosa mão, homens foram verdadeiros instrumentos do Senhor para levar os hebreus ao crescimento e à vitória em várias situações. Como exemplo, no livro de Números 27, capítulo 27, versículo 18 ao 23. Vamos lá? Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Nun, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão as suas instruções quando saírem para a batalha. Batalha travada é. Mas continuando aqui. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. E pôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Conforme a humanidade crescia cada vez mais, o Espírito Santo fincava seu agir sobre o povo escolhido por Deus. Assim, a cada geração os israelitas eram levados a experimentar o plano do Senhor como nação escolhida para trazer ao mundo a redenção dos pecados. Temos muitos exemplos disso em toda a história dos hebreus. Lembre-se, por exemplo, que o Espírito Santo quem revestiu Gideão para que libertasse Israel dos midianitas. Do mesmo modo, o Espírito Santo se apoderou de Davi quando o profeta Samuel o ungiu com óleo para ser rei de Israel. Juízes capítulo de número 6, versículo 34 diz assim: Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou os abiesnitas, as bieritas, para segui-lo. Em 1 Samuel 16, 13 diz assim: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Aleluia. A promessa do Espírito Santo. Sabemos que mesmo estando no controle de todas as coisas, o Espírito Santo não nos foi plenamente revelado antes dos Pentecostes. Mesmo assim, já no Antigo Testamento foi dado a promessa de que ele viria de uma forma que não era conhecida até então. Está lá em Joel 2, versículo 28 ao 29. E depois disso derramarei meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Lá em Atos 2, 1 ao 4 diz assim: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Lembre-se, a obra maravilhosa do Espírito Santo iniciada no Gênesis pode ser vista em toda a Bíblia.
desde o agir nos corações das pessoas até a tremenda criação em que foram estabelecidas todas as coisas. O Espírito Santo sempre estava lá e é tremendo.